Oi, pessoal. Essa semana eu quero continuar conversando com vocês sobre o tema da missão. Semana passada eu falei um pouco sobre isso e conversamos um pouco, eu levantei com vocês e conversamos um pouco a questão de problemas, contradições, desafios para tratar desse tema da missão hoje entre os cristãos. Então eu recebi algumas observações, dentre elas teve uma que me chamou muita atenção e me provocou voltar a esse tema hoje. Eu anotei aqui alguns pontos que eu queria conversar com vocês, a partir dessa observação que eu recebi. Que eu acho interessante porque o canal vai sendo feito assim, esse debate, essa troca de ideias entre a gente. Né? Vocês me ajudam quando vocês partilham também as ideias de vocês, e aí eu procuro também colaborar, oferecendo também um ponto de vista, uma reflexão. E assim a gente vai trocando ideias juntos. Né? Bom, a primeira coisa que me foi dita, eu não vou identificar a pessoa, porque a pessoa, ela, né, não me deu autorização para identificá-la, então não vou identificar. Mas a primeira coisa que chamou a atenção foi que ela ficou com a impressão de que, no que eu disse no vídeo passado, então significa dizer que evangelizar hoje só poderia ser outros cristãos, ou seja, eu sou cristão e vou evangelizar outros cristãos. Eu não poderia evangelizar outras culturas, outros povos não cristãos, né? Porque isso poderia ser um tipo de proselitismo. Esse é a contradição hoje, o paradoxo que a gente tem que enfrentar quando trata do tema da missão. Né? O que significa fazer missão? Ou evangelizar, porque fazer missão significa anunciar o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo, para as pessoas. E eu lembro que, né, vocês lembram, podem conferir no vídeo, eu falei um pouquinho no vídeo passado, né, do respeito a outras culturas, da liberdade religiosa, que são conceitos hoje que estão aí em voga na sociedade e que orientam, inclusive, as relações não só religiosas, mas também políticas, sociais. Né? E fazer missão, então, como se faz missão nesse contexto? Porque a ideia de missão que se tinha, como eu digo, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, precisa ir muito longe, era de que evangelizar significava eu, cristão, vou ali, naquele lugar onde não tem nenhum cristão, e vou procurar, de alguma forma, convencer as pessoas que o certo é ser cristão, que o caminho certo é ser cristão, e que se elas quiserem se salvar, elas têm que ser cristãs. E formar, então, comunidade. Ali, formar uma igreja, né, fundar uma comunidade cristã, e ali se vai fazendo o processo. Essa é a ideia que se tinha de missão. Né? Muitas vezes atrelada à cultura, né? Porque quando eu vou evangelizar, eu não evangelizo só com o evangelho neutro. O evangelho ele tá filtrado pela minha experiência cultural, humana dele. Então eu vou levar minha cultura ocidental, brasileira, não é? Nesse processo. E isso cria uma situação mais complexa para o que significa fazer missão. Então, realmente, é uma questão complicada, né? Então, quer dizer, eu vou fazer missão só para os cristãos? Bom, se eu faço missão para os cristãos, então, na verdade, eu não estou fazendo missão, talvez, porque, veja, teoricamente, quem é cristão já foi evangelizado, teoricamente. Né? Hoje se discute isso porque um desafio é justamente a reevangelização, ou seja, aqueles que se tornaram cristãos pela cultura que vivem, é uma cultura cristã, então eles também se tornaram cristãos, porém eles nunca fizeram a experiência concreta do Evangelho. E aí eles precisam ser evangelizados também. Mas bom, isso aqui a gente pode tratar em outro vídeo melhor. Aqui eu quero discutir essa questão da missão. E aí, no caso, há o risco de realmente ser proselitista? Sim, com certeza. Você anunciar o evangelho para os índios, para os muçulmanos, para os judeus ou qualquer outra pessoa de outra cultura, pode correr o risco de você ser proselitista. Se você vai anunciar o evangelho com o intuito de convencer a pessoa a passar para o seu lado. Porque, assim, desculpa a linguagem simplista, mas é só para deixar clara a ideia, né? Basicamente é isso, é convencer a pessoa, ir lá para convencer a pessoa a passar para o meu lado. Né? Isso seria ser proselitista. Né? E aí, bom,
Então, nesse caso, ficariam só os católicos ou só os cristãos. Se eu ampliar para fora da Igreja Católica e para outras igrejas cristãs, só os cristãos seriam um campo de missão. Não necessariamente, irmão. Primeiro, a gente tem que rever o conceito de missão. Se a gente entende missão nessa ideia ainda de ir para converter as pessoas para a minha igreja, para a minha fé, realmente é complicado hoje. Como eu disse, dentro dos conceitos novos de liberdade religiosa, né, de respeito a culturas, né, de não destruir uma cultura impondo outra cultura, porque, como eu disse, eu não anuncio o evangelho sem cultura, ele vai carregado com a cultura que eu levo, então eu posso muitas vezes desfigurar outra cultura, né, e isso compromete o evangelho, compromete o sentido do evangelho que gera vida. Né, e também não respeita a vivência e a experiência daquela comunidade, daquele povo, daquela cultura. Então vejam que não é tão simples. Né? Então, se o conceito de missão for esse, realmente ele tem muitos problemas. Por isso, uma questão da missão hoje é a perspectiva da missão não mais enquanto eu vou para dar ao outro o que eu tenho, ou seja, anunciar o evangelho que eu tenho, a verdade de Deus que eu tenho. E não. A ideia de missão hoje passa mais para uma perspectiva do diálogo, do enriquecimento mútuo, da troca de experiência. Né? E nesse sentido significa dizer que eu faço a missão ao me aproximar do outro e ouvindo mais do que falo. Né? Acolhendo e procurando perceber os sinais da manifestação da graça de Deus naquela cultura, naquele povo, naquela realidade. E a partir dessas manifestações da graça de Deus que eu percebo ali, da ação do Espírito de Deus que está ali também, porque uma das categorias hoje da missão é essa, antes que eu chegue lá, Deus já está lá, Deus já habita lá no meio daquele povo, o Espírito de Deus já está lá, presente no meio daquele povo. Então, ao perceber esses sinais, a gente vai então dialogar, trocar experiências. Eu vou partilhar a riqueza da minha fé com eles e vou acolher também, escutar as experiências que eles trazem da sua vivência religiosa, diferente da minha, com outra cultura. Né? E nessa troca, nesse diálogo, se enriquece mutuamente, se aprende um com o outro. E aí eu posso, da minha parte, enquanto partilho a minha experiência, né, ajudá-los a fazer a experiência também com a pessoa de Cristo. Isso não necessariamente para torná-los membros da minha igreja. Né? Mas porque, como eu disse no outro vídeo, todos têm o direito de conhecer a mensagem de Jesus. É um direito de conhecer a mensagem de Jesus. Agora eu estou falando isso, conhecer a mensagem de Jesus. Aderir a ela, se tornar discípulo de Cristo, é uma experiência que cada pessoa vai fazendo a partir da sua própria história. Né? A partir da ação de Deus na sua vida. Muitas pessoas vão escutar o anúncio do Evangelho e não vão se tornar cristãos. Mas o que eles vão escutar do Evangelho vai enriquecer a vida deles, se for um anúncio positivo, fraterno, dialogado. Então a missão hoje é muito mais o diálogo e esse enriquecimento no processo de encontro do que a ideia de converter para fazer número. Né? Então é importante a gente perceber isso. Então eu posso conversar com os índios, eu posso conversar com os muçulmanos, eu posso conversar com os judeus, eu posso conversar com os ateus, eu posso conversar com qualquer pessoa não cristã. E eu estarei fazendo missão na medida que partilho com ela a minha fé. Agora veja, é uma partilha. Não é uma imposição. Eu não estou ali para convencê-los de que eu estou certo e de que eles estão errados. Que aqui é que está o problema hoje. Isso seria proselitismo, isso seria também uma violência cultural e poderia ser muitas vezes interpretado como uma falta de respeito à liberdade religiosa. Eu estou negando a ele o direito de ser o que ele quer ser. Porque eu estou dizendo que o que ele é errado e o certo sou eu. Então eu crio um problema aqui. Né? E aqui ele lembra, por exemplo, uma figura muito cara à vida da Igreja Católica e o tema da missão, que é São Francisco Xavier, que é o patrono das missões, né? Ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele que foi um grande missionário, que, né, foi em outros povos anunciar o Evangelho. Bom, aí aqui ele lembra essa figura e levanta a questão, né?
se ele pensava como se pensa hoje. Claro que não, né? Obviamente que não. São Francisco Xavier viveu numa outra época, num outro contexto, né? Numa outra situação. A época dele, a ideia de missão era essa ideia de ir implantar o evangelho, implantar o cristianismo, né? Fundar ali uma comunidade cristã, porque se queria salvar as almas, e só se salvava as almas se eles se tornassem cristãos. Então isso era a perspectiva teológica, da espiritualidade, da mística da missão na época de São Francisco Xavier. Então ir fazer missão era um impulso deles, porque eles acreditavam firmemente, tinham essa convicção de que eles precisavam salvar as almas, a qualquer custo. Então eles se doavam, se sacrificavam, muitos morreram na missão, porque acreditaram nesse ideal e não estavam errados. Naquele contexto, era a perspectiva que se tinha da missão. Porque o mundo era outro, a visão de mundo era outra, a experiência de mundo era outra. Né? E então ele fazia a missão com esse desejo, na mais clara e reta intenção, honesta intenção de fazer o bem, levando o evangelho e procurando de todos os modos convencer as pessoas a se tornarem cristãs. Né? Veja, por exemplo, vocês nem São Francisco Xavier, mais recentemente aqui no Nordeste, uma figura missionária conhecidíssima, que é o Frei Damião. Frei Damião fazia missão nesses moldes também, né? Do convencimento das pessoas a mudarem de vida, se tornarem cristãs, e que tem que se fazer tudo que vai ao alcance, inclusive ameaçar, né? Com o inferno, com o medo do inferno, da condenação, né? Com o castigo de Deus. Né? Frei Damião fazia demais isso. Isso não tira o mérito missionário dele, de forma alguma. Ele estava fazendo missão como ele entendia, com a perspectiva que o momento histórico que ele vivia trazia. Né? A visão teológica que ele tinha naquele momento. Por isso que a teologia é uma ciência que está sempre em processo de reelaboração, porque a gente evolui. Né? E os novos desafios exigem novas elaborações, novas revisões dos nossos conceitos. Um conceito que tem que ser, já vem sendo revisto há um bom tempo, é o conceito de missão. Agora, é interessante partilhar com vocês que tem uma figura que eu gosto muito, 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 que é um santo católico chamado Charles de Foucauld. Né? Charles de Foucauld, ele fundou uma congregação religiosa chamada os Irmãozinhos de Jesus. Né? A espiritualidade deles é a espiritualidade do escondimento, ou seja, a espiritualidade que no Evangelho seria aquela espiritualidade do que não se fala sobre Jesus, ou seja, a vida escondida de Jesus, que a gente só tem no Evangelho o nascimento, algum episódio da infância e depois a vida adulta. E você tem um intervalo ali de tempo que não se fala nada sobre a vida de Jesus. Então ele optou por procurar viver essa espiritualidade desse mistério, né? Desses anos escondidos de Jesus, ou seja, esses anos desconhecidos de Jesus. E essa espiritualidade então movia ele a procurar viver entre as pessoas no anonimato, né? Sem alarde. E ele viveu ali na região, se eu não estou enganado, do Oriente Médio, aquelas regiões ali dos desertos, os povos nômades ali, né? Se eu não me engano ele viveu no início do século passado, não sei se foi o final do século XIX, no século XX, agora eu não lembro, eu não pesquisei para confirmar essa data, depois vocês podem dar uma conferida, mas ele é um santo já desses tempos mais modernos, né? Tem até foto dele, então certamente é início do século XX, né? Primeira metade do século XX. Ele vivia ali no deserto, uma espécie de pequeno mosteirozinho, né, um mini conventinho, ali entre os beduínos, os povos nômades do deserto. Né? E ele nunca se identificou como padre, nunca procurou se identificar como religioso, nunca procurou fazer nenhum tipo de movimento, não. Ele vivia ali a sua vida de trabalho, oração, né? E convivência com as pessoas que passavam por ali, inclusive exercendo a hospitalidade, acolhendo os viajantes, os nômades que passavam por ali, precisavam de uma pousada, de uma atenção, ele acolhia e se relacionava com eles, e ele morreu justamente na época de conflito ali na região,
aonde os estrangeiros foram perseguidos e mortos ali. E como ele era francês, não é, ele acabou sendo morto nesse processo de conflito. Mas eu acho interessante, ele para mim já dá uma outra perspectiva de missão. Ele fazia missão sem chamar a atenção. Né? E é assim que esses irmãos hoje fazem. Você pode estar convivendo com um irmãozinho de Jesus, ou uma irmãzinha de Jesus, se for do ramo feminino, e não saber. Porque eles vão estar trabalhando com você do seu lado e não vão estar fazendo nenhum tipo de alarde. Né? Ao contrário, eles procuram nessa atitude escondida, discreta, dar um testemunho do Evangelho para as pessoas, né? Na maneira como vivem, como trabalham, como atuam. É uma espiritualidade, não estou dizendo que é assim que tem que ser a missão, certo? Estou dando um exemplo de um caminho diferente de missão. Né? Tem outras possibilidades. Esse aqui é um que me lembrei agora, quando estou aqui conversando com vocês nesse vídeo. Bom, eu não sei se eu consegui responder as questões dele, as provocações dele, ou se eu compliquei mais ainda. Mas se vocês também estão acompanhando essa conversa, tiverem alguma ideia, alguma sugestão, algum comentário, coloca aqui embaixo, né? Partilha com a gente vai construindo com outros vídeos aí mais para frente, falando ainda sobre missão, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, aperte aqui o botãozinho de inscrever e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Se você já é inscrito, dá o joinha, né? Aperta aí o joinha, porque isso ajuda o YouTube a valorizar o vídeo, espalhar o vídeo para mais pessoas. E também, se você quiser, compartilhe. Se você acha que é interessante a nossa conversa, o que a gente está partilhando aqui, compartilhe com alguém, né? Que isso também ajuda as pessoas a conhecerem mais o nosso conteúdo e a gente vai construindo juntos esse caminho, tá bom? Obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.